Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. O propósito do nosso programa, irmãos, é leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Nós somos, irmãos, a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te. Você que escuta essa palavra, prepara-te para encontrar com Deus. Está muito próximo, irmãos, a volta do Senhor Jesus. Está muito próximo. Glória a Deus e aleluia. Esse programa, irmãos, que a gente faz aqui no YouTube, ele tem o propósito de cumprir o ID do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então essa é a palavra que pregamos. Nós não pregamos placa de igreja, CNPJ, não pedimos dinheiro de ninguém. Nós pregamos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Levamos as pessoas a conhecerem o Senhor Jesus e entregarem a sua vida a Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. A leitura de hoje está em Lucas, no capítulo 9, versículo 1. Vamos orar. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra que será lida agora. Deus, fala conosco, fortalece a Tua igreja, que as almas se convertam a Ti pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 9, versículo 1 diz assim. Jesus, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Olha só. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus fez ali, quando mandou os discípulos, quando ele pegou eles para sair um por um, ele deu-lhes autoridade e poder. Autoridade e poder sobre todos os demônios. Então, olha, irmãos, que todo obreiro, na verdade todo crente, todo servo de Deus, mas vamos falar dos apóstolos, que eram 12, e aquela multidão que se convertia ao Senhor Jesus, mas tinha 12 ali que faziam a função, evangelística, de ganhar almas para o Senhor Jesus, de pregar a palavra, de expulsar demônio, curar enfermo, fazer a obra de Deus, que esta é a obra de Deus verdadeira. Então, Jesus deu a eles poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Então, qual a diferença de autoridade e poder? Autoridade, irmãos. Vou te dar um exemplo de um policial. Ele tem autoridade, né? Vou te dar um exemplo aí de um policial aí que está... Um policial militar de trânsito aí, da Polícia Rodoviária Estadual. Vou dar esse exemplo aí. Ele dá uma ordem de parada para um carro. Então ele tem a autoridade para dar a ordem. Então ele vai dar a ordem. E a pessoa ali vai escolher se cumpre ou não. Por que eu falo que vai escolher? Porque tem pessoas que fogem de blitz. Não tem? Nem todo mundo obedece à ordem da autoridade policial. Então, quando o policial dá a ordem, o carro, as pessoas de bem vão encostar. As pessoas de má índole que estão com flagrante vão fugir. Então, quando a pessoa foge, ele desacatou uma autoridade, ele desrespeitou, ele desobedeceu à autoridade. Aí o Senhor Jesus disse, dou-lhes autoridade e poder. Então, no caso da polícia rodoviária, que deu uma ordem para o carro parar e o carro desobedeceu e fugiu, agora a polícia vai usar o poder que ela tem para fazer aquele carro parar. Então ela vai entrar na viatura, o policial vai entrar na viatura, vai acionar via rede rádio ali as outras viaturas para virem junto para prenderem aquela pessoa que furou a blitz, que desobedeceu uma ordem de parada, uma ordem legal. E agora a polícia militar, usando o poder dela,
vai pegar aquela pessoa e fazer ela cumprir a ordem dada. Então, quando Jesus deu autoridade aos seus discípulos, ele deu autoridade para dar ordens aos demônios que saíssem das pessoas e também às enfermidades que saíssem junto com esses demônios. E nesse caso específico aqui, ele deixou bem claro que é aqui, ó, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Então a maioria das enfermidades vem de demônio. Por quê? Jesus não disse aqui, deu autoridades e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Ele não falou e para. Ele falou, deu autoridade sobre os demônios para curar a enfermidade. Então, muitas pessoas que estão enfermos, depressão, pensando em suicídio, muitas doenças são espirituais. O fluxo de sangue daquela mulher, o espírito de enfermidade. Então, tem muita gente doente por espíritos de enfermidade. Então, quando a gente chega com a autoridade do nome de Jesus e expulsa, se o demônio não quiser obedecer e tentar resistir, aí vem o poder de Deus e arranca ele de lá. Então nós temos a autoridade de mandar e o poder de fazer sair. Entendeu, irmão? Que o poder é porque Daniel, quando orava, Deus mandou um anjo com a resposta dele. Então, o anjo veio trazer a resposta de Daniel. Aí um demônio chamado Príncipe da Pérsia resistiu ao anjo 21 dias em batalha no ar para o anjo não descer até Daniel. E usando o poder, Deus mandou reforço. Falou assim, vai lá, atropela aquele demônio que está segurando um anjo lá e faz a minha mensagem chegar a Daniel. Então, quando o demônio desobedece uma ordem de Deus, uma ordem nossa, que nós damos representando a Deus, representando o Senhor Jesus, na autoridade dele, e o demônio tenta resistir e desobedecer, vem o poder de Deus. É por isso que na hora que a gente der o demônio, nós temos que estar consciente que nós temos autoridade e o poder. Se um crente usa só a autoridade para mandar um demônio sair, tem muito crente que não consegue expulsar demônio. Porque ele usa só a autoridade. Ele não clama o poder de Deus. A primeira oração que você faz, irmãos, você mandou um demônio sair de uma pessoa, o demônio resistiu, a primeira oração que você faz, Deus, envia anjos de guerra aqui agora. Opa, você já clamou reforço. Olha só. Quando o policial lá deu a ordem e o cara desrespeitou a autoridade, furou o bloqueio, furou a blitz, a polícia militar não foi atrás e não chamou via rede rádio um apoio para ajudar a prender? Nós temos direito desse apoio para usar o poder de Deus. Então você já clama, Deus envia anjos de guerra aqui agora. E aí, agora com o poder, aí você vai clamar. Deus, que os anjos de guerra arranquem esse demônio de dentro dessa pessoa. Eu te ordeno, demônio, sai! Aí ele vai sair. Entendeu? Porque você usou autoridade e poder. E o poder de Deus está à nossa disposição, porque ele deu. Eu vou ler de novo para você entender que ele deu. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades e expulsar os demônios. E o Senhor Jesus ensina mais, irmão. Teve alguns casos que ele falou assim, sai dele e não torne mais. Gente, quando eu prestei atenção nesse detalhe, eu falei, meu Deus, que palavra maravilhosa. Porque eu já expulsei demônio de pessoas, irmãos, e não disse não torne mais. Você acredita? Não volte mais para essa pessoa. Não entre mais nele. Eu nunca disse. Aí eu aprendi, falei, meu Deus, por que eu não fiz? Autoridade completa, com poder completo, irmãos. Para a libertação daquela pessoa. Mas a gente vai aprendendo, amém? Então foi dado esse poder. Deixa eu ver aqui no Mateus, no final de Mateus, porque veio uma palavra aqui agora, eu vou ler para vocês. Está aqui no finalzinho de Mateus. Ó. Finalzinho de Mateus. Acompanha comigo a leitura aí. Glória a Deus. Ó, aqui Mateus 18. Mateus 18, 28, 18. Mateus 28, 18. Finalzinho de Mateus.
Disse assim, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui ele falou com todos que estavam ali. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, é o ide que eu falei no início aqui, ide, é a nossa função, é a função da igreja, irmãos. Nós somos chamados não é para ficar sentado, paradinho num banco, igual um prego, não, irmão. Prego que prega madeira, não. Nós temos que ganhar alma para o Senhor Jesus. Se você não sabe pregar, compartilhe as pregações que eu faço. Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Então, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então, quando a gente foi comissionado, irmão, recebemos de Deus todo o poder para fazer, assim como Ele fez, para fazermos a sua obra. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui agora, irmão, o que fala no finalzinho de Marcos aqui para você entender. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Olha o que o Senhor Jesus disse. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Novamente a ordem do Senhor Jesus, a última ordem dele, direta para a igreja, quando ele apareceu. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. No nome do Senhor Jesus. Então vão expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpente. E se tomar alguma coisa mortífera, alguém tentar te matar com veneno, fazendo a obra, não fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e ficarão os enfermos curados. Então, olha só, irmãos, nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus com essa autoridade e com este poder. Então, você está lá numa igreja, irmãos. Você está numa igreja. Presta bem atenção. E na igreja que você não está vendo manifestação de pessoas endemoniadas. Você não está vendo pessoas se convertendo. Você não está vendo pessoas indo lá na frente se convertendo ao Senhor Jesus. Você não está vendo cura. A pessoa que está liderando ali para o Senhor Jesus, que Jesus pôs ele à frente, embora o povo ama título, e o maior título que o povo ama é pastor, né? Ficam semideuses com esse nome, pastor, que tem uma vaidade nesse nome, que misericórdia. Só que tem uns que tem a vaidade maior. Ele acha que é para quando ele vira pastor e tal, no início ali é bom. Mas depois ele fala assim, não, pastor é pouco, pai. Eu sou muito mais que pastor. Eu sou um bispo. Ele se auto-intitula um bispo. Aí se ele acha que bispo é pouco, ele vai lá e se auto-intitula apóstolo. Não houve na Bíblia nenhum apóstolo depois de Paulo. Porque o Paulo foi o 12º apóstolo. Entendeu? Eles elegeram um lá, mas esse um que eles elegeram lá não deu muito certo, não. Porque eles fizeram pela cabeça própria deles. Então o último foi Paulo. De Paulo para cá, irmãos, que a gente sabe, de acordo com a Bíblia não falou de outro, né? Então, temos os dons apostólicos, que são esses dons, essa autoridade e poder que Deus deu para nós, né? Que é de servo de Deus, de ganhar alma para o Senhor Jesus, pregar, expulsar demônio, curar enfermo, essas coisas. Então você está lá na igreja, você não está vendo isso, irmão? Presta atenção, será que você está no lugar certo? Porque a igreja hoje virou clube social. E os pastores manipuladores. Né? Os pastores vão fazer chantagem psicológica para você ir na terça, na quinta, no domingo, na quarta, na sexta, na escola dominical. Eles vão fazer chantagem psicológica. Porque se você não for, eles vão viver de quê? Eles vão tirar dinheiro de quem? Cada dia desse que você vai, eles tiram dinheiro. Né? E faz lavagem cerebral e pressão psicológica para você doar dinheiro para eles. As igrejas, irmão, tem igreja tão rica, mas tão rica que comprou shopping. Tem igreja tão rica, mas tão rica que comprou fazenda, comprou gado.
tem mais de 2 milhões, 3 milhões de reais de gado. Gado branco, né, Lore? Tem um chapeleiro aí que acha que é tão fazendeiro que dirige culto de chapéu. Entendeu? Porque com o dinheiro da ovelha, eles saem chorando. Eu comprei uma fazenda aí de tantos milhões, eu preciso de tantos milhões de doação, me ajuda, eu preciso para pagar a fazenda, para ir de helicóptero. Vai queimar no fogo do inferno, esses extorquidores. Tem um aí que fez pacto com o diabo, confessa que fez, tem a mãozinha assim aleijada, a mãozinha dele é aleijada. Na igreja dele tem fama de curar todo mundo, mas ele mesmo, a mãozinha dele é aleijada. Outro fez pacto com Satanás. É um monte, irmão, de falso pastor aí. Tem um monte. Toma cuidado com o lugar que você está. E esse um da mão aleijada aí, agora, toda vez que você olha para ele, o olhar dele, devido ao pacto dele, a alma dele está tão entregue a Satanás, você não vê paz mais nele, não. Quando você olha para ele, ele está altamente raivoso. Ele está com semblante de ódio. E ele prega, quando ele vai lá, não vou nem chamar de pregar, quando ele palestra na igreja dele, quando ele faz vídeo, ele destila veneno. Ele chega a falar com os tapados, burros, com viseira que puxa carroça, que não consegue ver do lado. Ele fala, e fala várias vezes. Se não gostar da minha igreja, saia, porque nós não te queremos aqui. É dele, a igreja. Foi ele que morreu na cruz. Bom, isso é um assunto que eu estou te falando para você acordar, tá bom? Vamos voltar para a Bíblia. Acorda, desperta, ó tu que dormes. O Senhor Jesus está voltando. Desprega de placa de igreja. Desprega, meu irmão. Existe um livro da vida lá no céu. Esse livro é que importa que o nosso nome esteja escrito nele. E se o seu nome está escrito lá, a paz do Senhor Jesus, você é salvo como eu. Não importa a placa da sua igreja. Tá bom? Toma cuidado com esse egocentrismo de achar que o mundo gira em torno da placa da sua igreja. Não gira. O mundo das pessoas que se convertem a Deus gira em torno do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Yeshua é o nome dele, judeu. Entendeu? A igreja gira em torno dele. Ele, tudo dele, por ele e para ele. Porque foi ele que morreu por nós e nos resgatou da morte, do pecado e do juízo. A ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre, irmãos. Quando a pessoa se converte para qualquer dessas igrejas, até falsas igrejas, eles têm um falso ensinamento lá de que realmente estão levando a pessoa ao Senhor Jesus. É a porta de entrada das igrejas. Mas a porta de entrada do céu não tem placa, irmão. Não tem CNPJ, não tem nome de igreja tal. É o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus é o único verdadeiro e suficiente Salvador para a nossa vida. Não precisamos de placa de igreja, irmãos. Não precisamos do sábado. As igrejas adventistas, seguindo uma mulher morta, uma Ellen Goldwright lá, que profetizou um monte de mentira, errou, fez até previsão da volta de Jesus errada e conseguiu ludibriar aquele monte de otário lá que segue. Eu falo a verdade, irmãos, entendeu? Os trouxa que segue aquela mulher é tudo burro. Porque a mulher morreu e profetizou a vinda de Jesus, marcou data e passou vergonha, porque Jesus não voltou, não andava na obediência dela. E ela falou um monte de coisa errada, entendeu? E levou esse povo a fazer... Muita gente lá dentro perdeu a salvação. Lá vai ter salvação? Vai. Dos novos convertidos que não conhecem a profundeza das mentiras daquela mulher. Mas quando se conhece e permanece lá, já não sei se vai ser salvo mais não. 99% perdeu a salvação. Mas não cabe a mim, entendeu? Mas o que eu quero te mostrar, meu irmão, é que o Senhor Jesus é o centro. Esquece ensinamentos de homens. Esquece placa de igreja. Porque na Adventista tem o sábado. Para eles quem salva é o sábado. Jesus não salva ninguém. Porque se lá não guardar o sábado, vai queimar no fogo do inferno. E nas igrejas pentecostais, e eu vou falar da Assembleia de Deus, e das outras aí, da Deus é Amor e um monte de outras aí, da Universal, um monte de outras aí, que a Universal já nem mais é igreja, né? Porque o Edir Macedo assumiu que fez pacto com Satanás. Então nem mais é igreja. Mas, vamos falar aí da Assembleia de Deus e da Deus é Amor e dessas outras aí, Batista, Presbiteriana e tal, e aí por aí vai. O dízimo. O dízimo é que salva. O dízimo repreende o devorador.
O dízimo é que prospera o crente. Cadê Jesus, irmão? Cadê o Senhor Jesus, o Filho de Deus? Para com isso. Você que está na frente aí, o obreiro, para de falar isso. Isso é merda. Não existe ordem para a igreja. Perdão, irmãos, eu estou assim, mas eu tenho que falar. Isso, irmão, está errado. Não pode se dizer que é dízimo que abençoa ninguém. Dízimo não abençoa ninguém, não. Tá ouvindo? O povo judeu tinha que dar o dízimo, porque foi uma ordem direta para eles. Para a igreja não tem essa ordem. Não tem. A igreja é segundo a necessidade. Zaqueu, quando desceu depressa da árvore, ele disse: darei a metade dos meus bens, e se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Olha só, irmão. Entendeu? Então é segundo a necessidade. Mas preste atenção, se você está na igreja e não está tendo sinais, não se expulsa demônio, pessoas não manifestam, e não tem cura, irmãos. Está faltando alguma coisa. Não quer dizer que não tem salvação, não. Mas está faltando alguma coisa. Mas as pessoas se conformam apenas com as almas se convertendo. Na verdade, irmãos, o mais importante da igreja, a função é ganhar alma para o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Porque Jesus disse: destes que me deste, desses pequeninos que me deste, nenhum os jogarei fora. Nenhum. Então nós fomos dados ao Senhor Jesus, pertencemos a Ele. Tá certo? A Ele a honra, a glória, louvor, adoração para todos sempre. Então nós fomos dados a Ele. Se a igreja está ganhando almas, não é pescando no aquário dos outros para encher a igreja, não, irmão. Presta atenção. Tem igreja aí crescendo, pescando no aquário dos outros. Pegando pessoas convertidas de outras igrejas e dando cargo, e dando função. E com técnicas ali de... técnicas motivacionais e de liderança. Ludibriando essa pessoa, criando vínculo, criando estratégias mundanas de empresas dentro da igreja para fazer crescer a própria igreja, para aumentar o dízimo, ou encame, a entrada financeira. Deus vai cobrar. Tá certo? Eu falo de almas que se convertem, busca lá no mundo. Lá no mundão. Todos. Bêbados, prostitutas, viciados em drogas, homossexuais, lésbicas, todo tipo de endemoniado, irmão. Todo tipo. Buscando essas pessoas para se converterem, de acordo com a palavra de Deus, ao Senhor Jesus. Amém? Aí sim está fazendo. E pagando um preço por essas almas, orando, jejuando, manifestando ali o poder de Deus na vida dela, orando e pondo na mão, unção com óleo, pagando o preço e ganhando a alma, ele trazendo ela das profundezas do inferno para a salvação no Senhor Jesus. Amém? Essa é a função da igreja. Então, Jesus convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e deu a nós também, como vocês viram lá em Marcos e em Mateus. Glória a Deus. E deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó de vossos pés, em testemunho contra eles. Então, o Senhor Jesus deu ordem: vai. Mas se as pessoas não quiserem te receber, não insista. Então, o Senhor Jesus não mandou insistir quando a pessoa não quer converter, não, irmão. Você pregou para a pessoa e falou assim: eu não quero nada com Jesus, não. Sacode o pé, bate mesmo o pé, irmão, com força. Tem uma poeirinha, pode ser em cima do asfalto, uma poeirinha tem. E a poeira dos vossos pés será testemunha contra eles, que eles negaram o Filho de Deus. E deixa arder, irmão. Deus criou um lugar chamado inferno, criou um lugar chamado Lago de Fogo. Já para aqueles que ele sabia que não iriam aceitar o Senhor Jesus, porque tem o livre-arbítrio. Então, Deus criou um lugar para ele. Nós não temos como impedir todo mundo de ir para o inferno, nem para o Lago de Fogo. Nós temos que reconhecer aquele que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e que iludido anda por caminho errado, para que nós possamos levar o Senhor Jesus até ele. E reconhecer aqueles que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Tem gente que nunca ouviu falar do Filho de Deus. Então, essas pessoas nós temos que falar com propriedade, com poder, com a autoridade de Deus.
E saindo eles percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte, fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Então o povo gosta de inventar trem. Aparece um homem de Deus pregando e ganhando alma, eles vão querer inventar um monte de histórias sobre ele. E disse Herodes: João eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Então, irmão, se nós fizermos a obra de Deus com a autoridade e o poder de Deus, todos aqueles que ouvirem virão para ouvir sobre o Senhor Jesus. O que é fazer com autoridade? Expulsar demônio, irmão. Curar enfermos. Nós somos a mesma igreja constituída pelo Senhor Jesus, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. E Ele nos deu para que a gente possa ganhar almas para Ele. Amém? Anota essa palavra, salva ela no seu coração aí, irmão. E vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. Se você não sabe pregar, compartilha essa pregação. Manda para as pessoas. Entra na sua lista aí do WhatsApp. Salva esse vídeo aí. E vai nessa lista, irmão. E manda para as pessoas para que eles conheçam o Senhor Jesus. Tem várias pregações. Entra aí no YouTube. Rádio Palavra Viva /Milvio. Meu nome. Milvio. Entra aí. Escolhe uma pregação, Deus vai trazer no seu nome, na sua mente, o nome para quem que é e manda. Fala, assista essa pregação. Se você ganhar uma alma para o Senhor Jesus e a pessoa fizer essa oração que eu vou ensinar aqui no final agora, irmão, o que você fez, essa pessoa que você ganhou para Jesus, vale mais que o mundo inteiro. Mais do que o mundo inteiro, do que todo o ouro, do que toda a prata, do que todo o reino. Vale mais do que o presidente do Brasil, os ministros do STF, a Suprema Corte, do que o Supremo Tribunal de Justiça, do que os generais do Exército, do que os deputados, senador, governador. Vale muito mais, irmãos. Entendeu? Vale muito mais isso que você fez, irmão. É importante demais. Vale mais que o mundo inteiro. Então compartilha. Agora você que está ouvindo essa pregação aí, meu irmão, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-te. Você obreiro que tem se desviado do seu chamado, que está extorquindo lã da ovelha, que entrou na zona de conforto financeiro, a sua igreja já dá um dinheirão, porque essa igreja CNPJ ela é sua, foi você que registrou ela. Então você toma cuidado. Não é porque você tem uma igreja no seu nome que ela é sua, não. O pastor dessa igreja é Jesus. Eu disse assim, eu sou o pastor das ovelhas, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O pastor das ovelhas é o Senhor Jesus. Nós tomamos conta das ovelhas do Senhor Jesus. Não são nossas. Não é sua. Não confunda. Tá bom? Arrependa-te antes que seja tarde. E você que está ouvindo aí, arrependa-te dos teus pecados. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus antes que seja tarde. Amém? Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Eu vou te ensinar agora como que você faz isso. Como você sai da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Amém? Então para tudo que você está fazendo, olha para esse vídeo aí e repete comigo. Repete aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Jesus, entra em mim, Senhor, habita em mim. Que o Senhor viva em mim e que o teu Espírito Santo, Senhor, viva em mim também, guarde em mim a tua palavra para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E, Senhor, que o anjo do Senhor desça e acampe ao meu redor e me livre de todo mal, porque eu sou teu servo. Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, Deus, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. É isso aí, irmãos. Bora ganhar uma pro Senhor Jesus. Compartilha. Compartilha, vai demorar 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos do seu tempo. Se você puder dedicar esse tempo a Deus, irmão, o que você tem feito para Deus? O que você tem feito para Deus? Ofereça um tempo para Deus, irmão, ofereça um tempo de dedicar, de compartilhar a palavra, irmãos. É a coisa mais importante que você pode fazer. Para 10 minutos por dia, entra em Rádio Palavra Viva, /Milvio, entra na lista do WhatsApp, escolhe pessoas, entra no Facebook, posta lá, entra no Instagram, posta lá, milhares de pessoas vão ver, centenas, dezenas, uma pessoa que vê esse, irmão, e você ganhar essa pessoa para o Senhor Jesus, porque quem compartilhou foi você. Você tem galardão, você salvou uma alma da condenação eterna. Olha que coisa maravilhosa. Compartilhe os vídeos, irmãos. E seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Seja um seguidor aí.
Vamos seguir junto. Tem sempre pregações da Bíblia, sem placa de igreja. Não quero dinheiro de ninguém, não peço dinheiro de ninguém, irmão. Deus é suficiente para cuidar da obra dele. E o que ele mandar fazer, nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra. Senhor, abençoe a todos que ouviram a tua pregação, a tua palavra no dia de hoje. Abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos compartilhar e ganhar almas para ti. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, consolação e a paz que vem do Espírito Santo de Deus e do Senhor Jesus, esteja com você e com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.